Olá, educadores. Somos divulgadores escolares do Grupo Companhia das Letras e fazemos parte do núcleo Companhia na Educação. Eu sou Catarina Neres e, junto com Renata Lopes, atendemos os estados da Bahia e Sergipe. No estado do Pernambuco, vocês podem contar com o nosso colega Sérgio e no Ceará temos nossa colega Aline. Hoje iremos apresentar para vocês as 29 obras aprovadas no PNLD Literário de 2022, o objeto 2 da educação infantil, cuja escolha está prevista para acontecer em maio agora de 2023. Nossas obras estão disponíveis na íntegra no site do PNLD, do Grupo Companhia das Letras. Vai aparecer aqui já no rodapé para vocês. E Rê vai passear por esse site para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dele. Olá, gente. Vou apresentar agora para vocês um pouquinho do site. Bom, esse é todo o percurso da escolha do PNLD 2022. Na aba Faça sua escolha, você encontra uma lista com os principais temas que podem ser explorados para auxiliar na análise e seleção dessas obras, como os títulos que são livro-alvo, a diversidade e empatia, conta acumulativa, entre outros. Agora, vamos apresentar onde está localizado Conheça nossas obras aprovadas. Clicando aqui, vão aparecer todas as obras aprovadas para o PNLD 2022. Cada obra aprovada contém esses íconezinhos aqui, onde tem o livro na íntegra, um material para o professor e uma videoaula. Aqui no material do professor, vocês encontram propostas de trabalho, ideias de atividade, uma apresentação do trabalho do livro sobre a obra, dúvidas e algumas abordagens em sala de aula com as crianças. Já que você encontra o livro na íntegra, onde você pode estar conhecendo toda a obra na íntegra. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a obra do livro Clep. Para isso eu vou convidar a Aline, de autoria e ilustração de Madalena Matoso. Convida o livro Clep, convida o leitor a interagir, a fazer uma leitura com o corpo todo, para que o objeto livro ganhe significado. Assim, a partir do movimento de abrir e fechar de cada página, a gente vai apresentando a reprodução dos sons que estão no texto. Como, por exemplo, nessa página que vemos agora, Doing, onde o personagem bate, esse movimento de abrir e fechar, bate os pratos. Na próxima página, temos um outro exemplo também, que é o Smack, onde tem um movimento de beijo dos dois personagens no abrir e fechar, fazendo com que, dessa forma, o livro se torne uma brincadeira. Dessa forma, temos essa apresentação, né? A representação escrita dos sons emitidos e os pequenos podem acompanhar a leitura oral com a leitura das imagens, contribuindo para a formação leitora dos bebês, para facilitar o reconhecimento do que está escrito e a relação entre os fonemas e seus valores fonológicos através das onomatopeias. Muito bom esse livro, Renata. Em qual categoria está inscrito ele? Ele está inscrito, Aline, na categoria Creche 1. Perfeito. Renata, essa é uma obra que a gente pode classificar no gênero livro-brinquedo? Sim, já que para percebê-lo é preciso movimentar suas páginas, como já vimos, né, anteriormente, realizando essas onomatopeias, fazendo com que o livro tenha sentido ao fazer o movimento de abrir e fechar cada página, que estimulando o trabalho com a linguagem oral, ritmo, sonoridade, tornando a obra muito divertida. Muito bom, encantada com o material. Muito obrigada, Renata. Agora eu queria convidar o Sérgio para me ajudar aqui a apresentar o livro Jabuticabeira.
O livro Jabuticabeira está inscrito na categoria Creche 1. Através do gênero narrativo, ele é um convite para soltar a imaginação e se abrir para o mundo, que pode caber em uma árvore. No livro, acompanhamos o nascimento e o crescimento de uma jabuticabeira, seus moradores e seus visitantes. Com ilustrações divertidas, cores vibrantes e muitas rimas, conhecemos alguns personagens, como a abelha voada, a elefanta equilibrista e o varal da vira-lata Veroca. E a árvore não para de crescer, assim como as possibilidades do que pode caber nela. Com diversão e humor, o livro nos aproxima da natureza e nos faz refletir sobre seu valor no mundo. Muito bem, Aline. Gostei da sua explicação. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Foi uma frase na primeira página do livro. O mundo inteiro cabe numa árvore. Isso me levanta a possibilidade do trabalho com a imaginação das crianças, possibilitando a abordagem do mundo natural, meio ambiente, com as crianças desde bem pequenas. Isso mesmo, Sérgio, muito bem observado. Os educadores podem trazer questionamentos sobre quem será que plantou essa árvore. Vocês sabiam que passarinhos podem plantar árvores? Como isso acontece? Isso é uma das muitas possibilidades de abordagem em sala de aula. Interessante. Um outro aspecto também que chama a atenção é em relação às ilustrações. Elas atraem os olhares infantis das crianças. Com certeza, Sérgio, esse é um outro ponto forte do nosso livro. Os bebês podem acompanhar o texto verbal recheado de rimas, enquanto observam as coloridas ilustrações e percebem as relações entre o texto e a imagem. Obrigado, Aline, pela sua explicação, e eu gostaria de convidar nesse momento a minha amiga Catarina para a apresentação Eu Grande, Você Pequenininho. Eu Grande, Você Pequenininho é um livro que está inscrito na categoria Creche 2. Ele foi escrito em forma de quadrinhas, que é um tipo de poesia composto de 4 versos, e retrata a relação entre um pai e seu filho. A escolha de palavras no diminutivo é proposital, afinal, para os pais, os filhos parecem nunca crescer. Sérgio, esse livro, então, é um livro que vai possibilitar, tem uma história, né, que vai possibilitar a gente refletir sobre o papel da brincadeira, já que esse pai e esse filho ficam ali brincando o tempo todo, né? Isso seria, então, uma ferramenta de aprendizagem? Sim, sim. Afinal, é pela brincadeira que a criança inaugura as descobertas, pesquisas, investigações e questionamentos sobre o mundo. Tal qual aparece na relação entre o pai e o filho do livro. Nessas ações de brincadeira das crianças, elas vão construindo um laço com o mundo, com as pessoas de sua convivência e com o universo que a cerca, né, o universo cultural em que estão inseridas. Sim, é verdade. Também percebi que é um livro que vai abordar bastante a questão do movimento das crianças, né? Esse personagem, ele se movimenta o tempo todo. E nessa faixa etária, o movimento é uma das formas delas interagirem com o mundo. Então, é importante também permitir, no momento que esse livro estiver sendo lido com as crianças, que elas se movimentem, conversem entre si, tendo esse espaço para circulação, né? Caso queiram se movimentar, se levantar, interagir, não é isso? Sim, correto. Outro aspecto também abordado pela obra é que ela traz a relação do cotidiano. São situações próximas da criança. É possível que elas queiram falar de si ou contar algo disparado pela leitura ou por alguma ilustração nessa relação do cotidiano. É fundamental acolher essas falas, mostrando que todas as observações são importantes. Sim, com certeza. Obrigada, Sérgio. Muito bom o livro Eu Grande, Você Pequenininho. Agora a gente vai passar para o outro livro. Agora a gente vai falar do livro A Show, de Aline Abreu. É um livro que está escrito na categoria Creche 2. Quem vai conversar aqui comigo é a Aline, sobre o livro. É um livro que convida o leitor a interagir com a narrativa criada numa busca. A cada dupla de página tem uma pergunta ali, perguntando algo que está escondido na ilustração. Então, o título, que já é textualmente uma pergunta, né, A Show, dispara um convite para procurar por algo. Por instigar intensamente a participação do leitor, a obra possibilita muitas situações de leitura dialogada. Aline, o que será que vamos encontrar nesse livro? O que é que a gente vai achar?
Catarina, com certeza vamos achar muitas situações inusitadas com os animais, instigando a participação das crianças a encontrar o que se pede na narrativa. Mas eu também tenho uma dúvida. Quais são as temáticas e as abordagens que estão presentes nessa obra? Então, com essas ilustrações lindas, bem coloridas, bem fofinhas, além de ser esse livro interativo, né, que propicia a brincadeira e traz personagens da fauna nacional e mundial, há um aspecto que aparece ao longo da história que é interessante, que são as relações familiares. Há vários bichinhos com seus filhotes. Então, tem esse tempo todo ali nas ilustrações e na história, mãe e filho. O texto, então, além dessa relação, vai estabelecer esse jogo de procura e achar, né, achar o que está ali escondido, envolvendo mães e filhos. Muito lindo, com certeza. Obrigada, Catarina. Agora a gente vai falar do livro Baleia na Banheira e eu queria convidar a Renata. Baleia na Banheira está inscrito na categoria Creche 2. Ele tem uma narrativa acumulativa, recheada de onomatopeias e ilustrações divertidas. Uma baleia está tomando seu banho tranquilamente dentro de uma banheira, com seu patinho de plástico, até que uma tartaruga pede para entrar na banheira, e sucessivamente aparecem outros animais até a banheira ficar bem cheia. Aline, qual seria a importância, então, desse texto acumulativo e cheio de onomatopeias para as crianças pequenas? Renata, as crianças conseguem gravá-lo na memória, podendo assim recontar ou antecipar a história. E assim elas assumem um papel de protagonismo na leitura muito antes de saber ler por conta própria. E o que você acha, assim, que podemos explorar mais ainda nessa narrativa com as crianças? Olha, as possibilidades são inúmeras, né? Questionamento, percepção de espaço, quantidade e volume. Verdade. Porque quando os animais de diferentes tamanhos e pesos vão entrando na banheira, acabam ocupando lugares até ela encher. E a baleia expulsa todo mundo para fora. É possível chamar a atenção dos alunos para esses aspectos também fazendo perguntas, como: que animal está em cima? Qual animal é mais leve? Quem está fora da banheira? E muitas outras perguntas. Ai, Aline, obrigada. Foi muito divertido esse livro. E agora eu queria convidar nosso colega Sérgio para apresentar junto comigo o livro L. O livro L, ele por meio de um alfabeto bem ilustrado, ele está inscrito na categoria Creche 2. Ele propõe um mundo imaginário que vai além das letras e das palavras, trazendo imagens que nos fazem despertar a imaginação, por instigar o leitor a pensar, nomear, encontrar, decifrar e, acima de tudo, a sonhar. Trata-se, portanto, de um livro para brincar, dando vida às letras, estimulando uma observação atenta e convocando o tempo todo para a ação. Muito bem, Renata. Então quer dizer que o livro tem um enfoque no processo de alfabetização? Sim, Sérgio, pois ao apresentar diferentes camadas de leitura, L de livro vai além do processo de alfabetização em si, pois há muito a ser explorado, como a apreciação estética, o jogo entre a forma e o conteúdo, a busca pelas palavras que ficam ali escondidas na imagem, e a aprendizagem, né, de novas palavras. Por tudo isso, o livro pode encantar crianças de diferentes idades, que vão mudando suas formas de se aproximar e de viver a experiência da leitura desse título, né? Certo. Quer dizer, as crianças bem pequenas, elas ainda estão se apropriando das palavras e de todo o conhecimento linguístico. Portanto, a comunicação delas pode ocorrer por meio de gestos, movimentos e expressões faciais. Dessa forma, qual a importância desse livro-imagem? Ou seja, um livro sem um texto verbal. Bom, Sérgio, é importante ressaltar que os livros e imagens contam com a narrativa visual para a construção de sentido pelo leitor, não sendo necessário sugerir que as crianças criem história para as ilustrações. Estamos bastante acostumados a pensar o mundo por escrito, mas será que podemos expressar nossas ideias de mundo por meio do desenho? Já pensou quantas crianças usam o desenho para se expressar sobre suas ideias, sobre suas fantasias sobre o mundo? Sim, exatamente, Renata. Eu agradeço a sua explicação e eu gostaria de passar para o próximo título
da nossa apresentação, que é o livro, convidar a minha colega Catarina, é o livro A Visita. A Visita é um livro que está inscrito na categoria pré-escola e do gênero narrativo. Ela conta a história de Elise, uma senhora que tem um cotidiano solitário, sem novidades, mas com muitos temores. Sua vida, no entanto, se transforma ao conhecer o pequeno Emil, que aparece em sua casa de forma inesperada, trazendo cor para o seu mundo sem cor. As ilustrações com base em fotografias coladas trazem a percepção do cenário em 3D. Além disso, podemos perceber que à medida que a história avança, as cores vão se tornando mais vivas, vão ganhando mais cores no espaço que compõe a história, possibilitando a exploração dessa arte também no livro. É verdade, Sérgio. As ilustrações chamam bastante atenção nesse livro. A gente pode perceber que à medida que a narrativa avança, vai entrando, as cores vão adentrando mesmo com esse personagem, esse amigo que a Elise ganha. Aí como ele está subindo a escada, por exemplo. Então eu queria saber qual a importância, né, da ilustração para essa história. Veja só, A Visita, por ser um livro ilustrado, é também conhecido como livro-alvo, aquele em que as ilustrações e os textos apresentam uma relação de interdependência para a construção do sentido, por meio de um diálogo criativo entre a linguagem verbal e não verbal. O livro ilustrado possibilita emergir múltiplas interpretações e acessar ideias que não estão explícitas no texto. A qualidade estética faz com que o livro mereça ser lido muitas e muitas vezes, com o tempo, para buscar com os olhos detalhes que na primeira leitura passam despercebidos. Sim, é verdade. Mas também tem outra coisa que chama a atenção, que é a abordagem da questão dos sentimentos no livro, não é isso? Claro, claro. É um livro que toca os leitores, por trazer sentimentos reconhecidos por todos, né? Como medo, solidão, afetividade. As crianças poderão estabelecer muitas conexões entre a história que elas estão lendo ou vendo e suas experiências de vida, pois certamente conhecem pessoas idosas, ou que vivem sozinhas, ou convivem com familiar idoso. E isso abre a possibilidade para conversas bastante ricas sobre a leitura de A Visita. Perfeito, Sérgio, muito obrigada. A gente vai passar agora para o último livro. Gostaria de chamar a Renata para falar aqui um pouco dessa obra comigo, que é Bebês Brasileirinhos. Essa obra, que está inscrita na categoria pré-escola, tem um texto híbrido, porque ela conta com 2 gêneros textuais, a poesia e o informativo. Os poemas trazem experiências com as rimas e a musicalidade. Cada dupla de página, então, vai apresentar um poema, um texto informativo e uma ilustração dos filhotes da fauna brasileira. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aí, um deles aí, por exemplo, é o papagaio verdadeiro, também tem a anta, a raposinha do campo, e assim sucessivamente, né? Catarina, como alguns poemas têm rimas bem marcadas, outros brincam com a repetição ou com a relação sonora das palavras, sendo assim, oferece experiências com a musicalidade do texto. Você acha que essa forma favorece a literacia? Sim, Rê, é verdade. As ilustrações em diálogo com esse texto e esse jogo de palavras propiciam que as crianças voltem ao livro para lê-lo com autonomia, considerando aqui o direito dos pequenos, né, que não sabem ler da maneira convencional, mas eles fazem predições e analogias. Se tiverem a oportunidade de ouvir os poemas várias vezes, a ponto de conhecê-los de memória, eles vão poder se arriscar a fazer ajustes entre o lido e o escrito, e o que vai potencializar, né, reflexões e descobertas sobre esse sistema de escrita. Verdade. E em relação ao papel do gênero informativo na obra, o que é que você acha sobre a importância? Então, volta um poema para mim, Alex, por favor. Tem lá, ó, sempre vai ter a parte do poema, né, como eu falei, o textinho pequeno com as informações, e nesse textinho tem lá o mundo natural, falando um pouco sobre ecologia, o meio ambiente no entorno desses filhotes, e já no final, eles vão trazer também uma lista de parques nacionais e organizações dedicadas à preservação da biodiversidade brasileira, já que muitos desses animais estão sob risco de extinção, né? Então, mais essas informações, no fundo, oferecem aos educadores a possibilidade de ampliar o que as crianças sabem sobre esse tema que é tão atual e importante para a formação das futuras gerações.
Muito lindo mesmo esse livro. Obrigada, Catarina. Olá, educadores. Eu me chamo Eurídice Barroso e trabalho no Departamento de Educação do Grupo Companhia das Letras, no Rio de Janeiro. Agora eu vou chamar minhas parceiras de divulgação para dar início nas apresentações das obras. Márcia, você pode começar? Sim, obrigada, Eurídice. Olá, educadores. Sou Márcia, divulgadora da cidade do Rio de Janeiro. E vim falar um pouquinho do livro Juju e a Árvore da Amizade, do autor e ilustrador Fábio Quinteiro, que é uma das obras aprovadas para o PNLD 22 infantil, objeto 2, a partir de 5 anos. Juju é uma menina muito alegre e divertida, que tem agora um novo desafio, que é cuidar bem do seu jardim de amigos e deixar a vida mais colorida. Ela ganha uma planta e logo entende que o presente traz responsabilidade, pois a plantinha depende dela agora para sobreviver. Como já dizia minha avó, uma semente precisa ser sempre regada para que cresçam bons frutos, certo? Na história, a Juju apresenta aos leitores todos os seus amigos, que vêm de vários lugares e suas diferenças. Sejam elas crianças, adultos, parentes, educadores, enfim, um retrato da diversidade nos ambientes que fazem parte do seu cotidiano. É uma obra muito interessante para os alunos e professores, pois a personagem nos conscientiza sobre a importância da amizade e como ela é fundamental em nossa vida, assim como o amor pelos animais e a preservação ambiental. Além de ser uma aventura reflexiva, que propõe a socialização e aceitação dos diversos tipos de amigos. Ela também contribui para um leitor mais crítico. Tem uma parte bem legal do livro, onde a personagem dá 3 dicas de como plantar. Plantar em garrafa PET, feijão no algodão e ovos com cabelos de grama. Vocês vão amar o livro da Juju. Bom, Márcia, a partir dessa relação da personagem do livro com os amigos e as plantas, o que você destaca como maior recurso para se trabalhar em sala de aula? Então, Eurídice, como o livro aborda questões de conscientização e socialização, ele vai ser um excelente recurso para desenvolver um trabalho bem expressivo com as crianças, ajudando na preservação da natureza e também ampliando as relações interpessoais. É isso. Obrigada e até a próxima. Olá, educadores. É um prazer falar com vocês. Sou Helena Auresco, divulgadora escolar do Grupo Companhia das Letras, e sou responsável pela região de Campinas e interior. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro O Elefante e a Porquinha. Posso brincar também? O autor e o ilustrador é o Mu Willens. Ele, inclusive, é criador de várias animações. Este livro está na categoria pré-escola e o gênero é o narrativo. O texto traz temas como relacionamento pessoal e desenvolvimento de sentimentos, como empatia, inclusão, amizade, respeito e diversidade. A história apresenta as aventuras e brincadeiras de 2 amigos, o elefante, que é cauteloso e discreto, e a porquinha, que é impulsiva e risonha. Eles são bem diferentes, porém são melhores amigos. A obra traz os amigos brincando de jogar e pegar a bola, quando aparece uma amiga perguntando: posso brincar também? E essa amiga é a cobrinha. Nesse momento, o elefante e a porquinha se olham pensativos. Mas cobras não têm braços. E eles não sabem como dizer isso a ela. Será que conseguirão encontrar um jeito de incluí-la na brincadeira? O que vocês acham? Eu vou responder, não vou resistir. Eles conseguem sim incluí-la de uma maneira muito engraçada e acolhedora. Portanto, educadores,
Essa é um pouquinho da história do Elefante e a Porquinha, e eu desejo a vocês uma leitura inspiradora. Elaine, de que forma esse livro vai poder contribuir na construção da formação leitora dessas crianças? Então, Eurídice, esse livro proporciona a possibilidade dos educadores trabalharem com as crianças a importância de aprofundar os sentimentos da valorização do outro, a inclusão, o respeito às diferenças, as atitudes acolhedoras. Questões muito importantes para o desenvolvimento emocional das crianças. É isso. Obrigada. Olá, educadores. Meu nome é Cristina Escafuro, sou do Departamento de Educação e trabalho no estado de Minas Gerais. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o livro A Casa, do autor Vinícius de Moraes, a ilustração de Silvana Rando. Temas principais como animais na fauna local, nacional e mundial, parlendas e músicas locais, nacionais e universais. Ele está classificado no gênero poema, categoria creche 2 e a palavra-chave, livro-álbum, música e parlenda. O livro A Casa traz o famoso poema de Vinícius de Moraes, que faz parte da coletânea A Arca de Noé, originalmente publicada em 1970. Nesse poema, Vinícius constrói uma casa muito engraçada. Imagina, uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Anos depois, a poesia foi musicada pelo compositor Toquinho. O poema já se tornou um clássico da literatura e do cancioneiro infantil. E hoje em dia, é difícil que alguém não o tenha ouvido. Ô, Cris, por que ler esse livro na educação infantil? Olha, Eurídice, são várias possibilidades. Eu destaquei como a leitura dialogada de A Casa, feita com o educador, com as crianças, que podem acompanhar o texto verbal, ouvindo suas rimas, que despertam a curiosidade e percebem a relação entre a linguagem verbal e visual. O texto é rimado e curto, o que permite que as crianças o gravem na memória, podendo, assim, recontar ou antecipar a história e até mesmo fazer criações a partir dela, experimentando novas rimas. Essas ações estimulam a imaginação e contribuem para a formação leitora das crianças. Inclusive, no nosso site tem um trechinho musicado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, eu chamo a Elaine, que vem para falar de um outro livro. Elaine? Oi, Cris, obrigada. Agora eu vou falar com vocês sobre o livro Vizinho, Vizinha. O autor é o Roger Mello. E para a construção desse livro, 3 ilustradores se reuniram e se dividiram assim. O Roger Mello, além de escrever o texto, ilustrou o corredor do livro. A Graça Lima ilustrou o apartamento da vizinha. E a Mariana Massarini ilustrou o apartamento do vizinho. O livro está na categoria pré-escola e no gênero narrativo. Os temas que são abordados são relacionamento pessoal e urbano, desenvolvimento de sentimentos de crianças nas escolas, nas famílias e nas comunidades escolares. O livro apresenta como a vida do vizinho é muito diferente da vida da vizinha. E embora morem um de frente para o outro, não se conhecem. O que remete à vida na cidade grande, em que o cotidiano atribulado impede as pessoas de se encontrarem, mesmo estando próximas. Um dos destaques da obra é a forma como isso foi feito, que resultou no selo altamente recomendado pela Fenelige. E é isso, educadores. Novamente desejo uma leitura, uma análise inspiradora de todas essas obras. Um grande abraço a todos. E agora eu chamo novamente a minha amiga Cris para falar do seu livro. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do livro Lulu e o Urso, a autoria da Carolina Moreira, o ilustrador Odilon Moraes, a categoria Creche 2.
Os temas abordados são do cotidiano de uma criança nas escolas, nas famílias e nas comunidades, urbanas e rurais. As aventuras em contextos imaginários ou realistas, locais e internacionais. O gênero é narrativo. A palavra-chave para este livro, livro-álbum, home office e relações familiares. Lulu e o Urso é uma narrativa permeada por muitas perguntas, além das quais são feitas pela protagonista, sua mãe. As ilustrações da obra são um convite à imaginação, que suscitam mais questionamentos. As personagens são uma mãe que está em casa, mas precisa trabalhar, e uma criança que quer desvendar tudo, o que encontrar pela frente. Neste livro ilustrado ou livro-álbum, texto e imagens não existem de forma isolada. Eles se complementam para compor a obra. Então, Cris, por que você indicaria a leitura desse livro na educação infantil? O livro impresso em letra bastão oferece um excelente material para as crianças que estão iniciando no processo de conhecimento alfabético, pois assim elas são capazes de identificar e nomear algumas letras, reconhecer suas formas e seus traços visuais que as diferenciam uma das outras. A articulação entre as ilustrações e o texto também permitem que os leitores construam gradativamente o sentido da narrativa e façam inúmeras interpretações. Por estabelecer um diálogo criativo entre as linguagens, a obra contribui para desenvolver um olhar sensível dos pequenos leitores e ajuda a acionar outras habilidades para interpretar os inúmeros desafios verbais e não verbais da história. Com singeleza, Lulu e o Urso também asseguram alguns direitos de aprendizagem e de desenvolvimentos propostos pela Base Nacional Comum Curricular, como conviver, brincar, expressar, conhecer-se. Muito bom. Então, gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento, agradecer à equipe de divulgação, nossas parceiras, e falar que o objetivo dessa apresentação foi indicar caminhos para que você, educador, possa fazer boas escolhas e levar uma experiência literária significativa para os seus alunos da educação infantil. Boas leituras e até a próxima. Olá, educadores. Meu nome é Flávia Oste, sou divulgadora do grupo Companhia das Letras no estado de São Paulo. Em breve teremos as escolhas literárias do PNLD 2022, Educação Infantil Objeto 2. O grupo Companhia das Letras teve 29 obras aprovadas. E hoje, eu e os divulgadores Alex Ramires, do Rio Grande do Sul, Andrés Araya, de São Paulo, Cássia Isidoro, também de São Paulo, e Elisângela Pandorf, do Paraná e Santa Catarina, falaremos de algumas obras. Vamos começar pela Irmã do Gildo, obra da autora Silvana Rando, indicada para a pré-escola. Eu sei que Elis gosta muito, não é, Elis? Sim, Flávia. Vocês sabiam que o Gildo vai ter uma irmãzinha? Esse momento foi muito importante para a vida do Gildo. Ele pensou que o barrigão da sua mãe seria por ela ter tomado muito café da manhã. Mas, na verdade, ela tinha um bebê dentro da barriga, a Laurinha. E com isso vieram muitas mudanças e aprendizados. Gildo teve que aprender a dividir o quarto, os brinquedos e a mãe. O tempo passou e Laurinha ficou cada vez mais parecida com o irmão. E juntos descobriram o amor. Nossa, quanto aprendizado o Gildo teve, hein? E esse convívio com a família fez ele aprender princípios básicos do convívio em sociedade, como compartilhar, lidar com sentimentos, frustrações, adaptações, amizade e família como lugar de afeto e cuidado. Aprendemos muito com o Gildo, mas temos mais livros vindo por aí, não é, Alex e Cássia? Quem aqui conhece esse sinal? Eu. Acho que alguém está pedindo carona. Exato, Cássia. Este é o livro Carona, escrito e ilustrado por Guilherme Karsten. Este livro é um conto acumulativo, indicado para a pré-escola. Amplia a visão de mundo, de si e do outro. Conta a história de um surfista empolgado rumo à praia no feriado. Pelo trajeto, ele dá carona a vários personagens.
O livro é ilustrado em página dupla, o que estimula a leitura imagética, trazendo personagens das histórias infantis clássicas, estimulando o imaginário do leitor. O livro instiga o leitor oferecendo um ambiente de troca e jogo, na diversidade dos personagens, na sensação de movimento ao acompanhar o carro, no texto rimado, potencializando a leitura dialogada. Sim, e traz uma variedade de personagens, criando oportunidades para que as crianças percebam essa diversidade, ao atentar-se para as características de cada um, ampliando assim o modo de perceber-se a si e as outras pessoas, o que é muito importante para a construção das relações sociais. Isso mesmo, Cássia. Posso garantir que temos muito mais para falar e aprender sobre este livro. Ficaram curiosos? Deixamos o convite para conhecerem a obra na íntegra e, mais ainda, descobrir o final surpreendente. Eu tenho uma pergunta para a Andresa. Andresa, o que é um brinquedo para você? Olha, Cássia, um brinquedo pode ser um carrinho, uma boneca, uma bola, mas também um brinquedo pode ser qualquer coisa que a imaginação permitir. E nós vemos isso no livro Dudu e a Caixa, da autora Estela Greco, indicado para a creche 2. Neste livro, o menino chamado Dudu utiliza uma caixa de papelão nas suas brincadeiras. Ela se transforma em casa de bonecos, lugar para dormir e esconderijo. Em seguida, ela se transforma em uma caverna, em que ele passa a noite quando quer acampar na floresta. E até em uma viagem no tapete voador, como a do Aladim. Exatamente, Andresa. O livro é uma brincadeira entre forma e conteúdo, estimulando a imaginação, a observação, a curiosidade e a formulação do raciocínio das crianças, ampliando o universo do faz de conta, que é essencial para essa faixa etária. Agora, convido a Elis para apresentar para vocês o livro Os Girafas. Que capa colorida! Sim, Flávia, muito colorida essa capa. Esse é o livro Girafas, de Jean-Claude, obra indicada para a creche 2. As ilustrações ajudam a criar esse território lúdico com muitas cores. Na história, uma criança narra que seu pai desenha super bem girafas. E, de fato, o pai faz jus ao elogio, como vemos no desenho da primeira girafinha. Mas a criança se empolga e pede que o pai desenhe 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O pai atende aos pedidos, porém, no meio do caminho, decide torná-las um pouco mais divertidas. Então, surgem girafas coloridíssimas, brincalhonas, com chapéu e nariz de palhaço. Como podemos ver, o livro Girafas apresenta um projeto gráfico que permite muitas nuances de interpretação. Neste livro, podemos trabalhar o afeto familiar, jogos e brincadeiras, conceitos sobre escrita, linguagem oral e, sobretudo, a alfabetização numérica, onde, sem dúvida, ele é a porta de entrada gentil ao campo da matemática. E agora temos mais um livro que também traz elementos da matemática, que a Andresa vai apresentar para vocês. Sim, Flávia. Vou falar sobre o livro dos 10 Patinhos, da autora e ilustradora Graça Lima, indicado para a categoria Creche 2. A obra estimula o pequeno leitor a contar os patinhos a cada etapa, em uma narrativa que cria suspense sobre o destino de cada um deles. E podemos ver que as ilustrações convidam os pequenos a contar o número dos patinhos restantes a cada etapa da história. E, no fim, há também a representação gráfica da quantidade de patinhos ao lado da ilustração correspondente, possibilitando que se faça a relação com a imagem e estimule o raciocínio matemático das crianças, Elis. Pois é, 10 Patinhos encanta o leitor ao trazer um texto construído com chave das lenga-lengas, narrativas produzidas com repetições, frases curtas, rimas e enumerações, crescentes e decrescentes. Um livro muito importante para a construção do pequeno leitor. Vale a pena conhecer. Agora vamos conhecer com a Cássia o próximo livro.
Sim, Elisa, eu vou falar um pouquinho sobre O Muro no Meio do Livro, obra de John Wade, indicado para a pré-escola. O cavaleiro, personagem principal, conta que tem muito medo das coisas que existem do outro lado do muro. Um ogro terrível, um tigre faminto, um rinoceronte gigante, um gorila assustador. Nada poderia ser pior do que isso, mas o muro protege desses perigos. Porém, conforme sobe os degraus de uma escada para colocar de volta no muro um tijolo que havia caído, há uma transformação. O lado em que ele estava aparentemente tão seguro se mostra um tanto controverso. Quando ele mais precisou, quem o salva é justamente o ogro. Esse é o momento mais tenso da história, pois tudo que o personagem mais temia era justamente ser pego por um ogro. Porém, ele percebe que ao lado que parecia tão perigoso, na verdade é divertido e alegre, construindo junto com o personagem visões prévias. Vale muito a pena essa leitura. Agora, convido para vocês a Flávia para apresentar mais uma obra aprovada no PNLD 2022. Nessa obra, Olha que eu viro o bicho de jardim, do autor Lalau e da ilustradora Laura Beatriz, indicado para a pré-escola, os animais de jardim, especialmente os insetos, são o ponto de partida para uma brincadeira curiosa e delicada. Por meio de poemas rimados, o livro nos convida ao jogo da imaginação e da imitação. Afinal, se eu abrir os braços com o chale da minha avó, será que eu fico como uma borboleta? Ou com uma lanterna na mão, em meio à escuridão, talvez até eu possa me parecer um vagalume. O mais engraçado ainda é imitar uma centopeia. Preciso apenas de algumas dezenas de pares de sapatos. Criando soluções singelas e divertidas para o jogo da imitação, a poesia de Lalau convida o leitor a se aventurar no infinito universo de um jardim. E o jardim torna-se o cenário. O livro dialoga com temas como meio ambiente, respeito às diferentes espécies animais e integração à natureza. Tudo isso sem perder a brincadeira de vista. Portanto, é hora de correr ao jardim, ou melhor, à sala de aula. Uma grande aventura nos aguarda. Dando sequência, eu vou apresentar o livro Eu, da Janaína Tokitaka, obra indicada para a creche 2. No livro Eu, viajamos em diversas brincadeiras. Nosso querido personagem é um menino que brinca de faz de conta, com objetos encontrados em casa. Óculos, livros, lápis, até um piano. E as ilustrações acompanham a sua fabulação. Depois de um dia inteiro de brincadeiras, ele chega à conclusão de que, apesar de ser muito legal fantasiar outras realidades, é uma delícia ser ele mesmo. Essa leitura encoraja a autoconfiança e a alegria de sermos quem somos. Afinal, cada ser humano é único e especial. Olá, educadores! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Cláudio Galdino, divulgador escolar de São Paulo, da Companhia na Educação, que é o núcleo do Grupo Companhia das Letras, dedicado aos educadores e à comunidade escolar. Hoje vamos falar sobre algumas das nossas obras aprovadas no PNLD 2022, Educação Infantil, Objeto 2, cuja escolha está prevista para acontecer até junho de 2023. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar e apresentar minhas colegas que são do Núcleo de Educação e estarão aqui comigo apresentando algumas dessas obras aprovadas. Marisa Pereira. Olá. Nice Ferreira. Olá. Patrícia Metzler. Sejam bem-vindas. E agora vamos para a parte mais aguardada, que é a apresentação das obras. Gostaria de chamar aqui Patrícia Metzler e Nice Ferreira. Bom, agora a palavra é com vocês. Olá, obrigada, Cláudio. Bom, meu nome é Patrícia, eu sou divulgadora de São Paulo, e eu vou falar da primeira obra aí que vocês estão esperando, uma obra aprovada para pré-escola, chamada Não Derrame o Leite, de autoria de Stephen Davis, com ilustração de Christopher Core. Pedi para o meu suporte mostrar a capinha. Essa obra, esse livro-álbum, né, ele apresenta personagens e cenários de um vilarejo cheio de cores, como vocês podem ver, de um país da África Ocidental, Burkina Faso. Nessa história, uma menina negra, a pequena Penda, encara uma aventura que é levar uma tigela de leite para o pai que está cuidando das ovelhas no pasto.
ela assume essa tarefa com muita dedicação, com muito foco, com muita vontade, né, de cumprir, não se deixa distrair por nada no caminho, mas no final, por mais que tenha se esforçado, acontece algo inesperado e ela não consegue completar a sua tarefa, o que a deixa extremamente frustrada, triste, mas por sorte Penda conta com a compreensão nesse momento difícil aí de esquecimento, né, de lidar com frustração. Ela conta com a compreensão do pai, que acolhe nesse momento e mostra que o importante é ela ter se dedicado ao máximo para realizar a tarefa. Se por um lado este livro então traz essas características, essas temáticas características da infância, o desafio, a aventura, a coragem de encarar esse desafio, as decepções também, as frustrações da infância e as relações familiares tão importantes nesse momento da vida. Por outro lado, então, o fato dessa obra ser ambientada num país africano, numa comunidade negra de um país africano, possibilita trazer para a roda de conversa com os pequenos leitores outros temas, né, de diversidade cultural, geográfica, racial. Então, enquanto o texto de Stephen Davis traz essa aventura da Penda, é a ilustração de Christopher Core que apresenta todos esses novos elementos da fauna, da flora, da paisagem, das construções locais, dessa comunidade que se localiza à beira do rio Níger. Então, vocês veem ter a riqueza ali de uma história infantil, que pode ser universal, e a riqueza de toda essa diversidade do local onde essa história se passa. E além disso tudo, você tem também, esse livro traz personagens negros e uma família de uma forma muito positiva. Então você tem uma menina atenta, corajosa, pais carinhosos, relações afetivas, laços fortes e verdadeiros, o que é muito importante, né, para os pequenos leitores poderem ver essa representação positiva de todos esses personagens. Desculpa, eu gostaria de perguntar se ele é um conto oral de tradição africana. Não, na verdade, ao que tudo indica, é um conto criado pelo Stephen Davis, que é um inglês, mas é um autor que morou muitos anos justamente em Burkina Faso, né, e tem uma relação muito forte com essa comunidade desse povo fulani que mora nas margens do rio Níger. O ilustrador, também inglês, fez várias viagens ao continente africano e por isso tem um grande conhecimento, né, dessa paisagem e desses costumes. A seguir, vou apresentar uma outra obra, essa aprovada para leitores um pouco menorzinhos, para Creche 2, e que é uma obra que certamente vai divertir muito esses pequenos leitores, Caras Animalescas. É uma obra de dois grandes nomes da nossa literatura infantil contemporânea, Ilan Breman e Renato Morricone, autores nacionais, e que começa com uma pergunta. Vocês já repararam que existem pessoas que se parecem com alguns animais? E aí vocês veem alguns dos animais que vão entrar nessa brincadeira dos autores, que nas próximas páginas, então, os autores, né, o autor ilustrador, eles vão relacionar pessoas, né, aos animais retratados ali no início. Então, a senhora Maricota tem cara de gaivota. O senhor Sodré tem cara de jacaré. A senhora Deodata tem cara de gata. Como vocês podem ver, é um texto curto que rima o nome da pessoa ao animal. E o Renato Morricone, ilustrador, ele faz uso aí da caricatura para ressaltar características
de animais nas feições dessas pessoas, e faz uso da sombra para indicar, mais uma vez, esse animal aí que se relaciona com o personagem. E o próprio autor, Ilan Berman, e o ilustrador Renato Morricone, ao final do livro, eles entram nessa brincadeira também. Vamos ver como eles se retratam. Então, eles se apresentam ao leitor. É o escritor que tem cara de castor. Então, esse é o Ilan Berman. Já o artista plástico tem cara de moça do Ártico. É o Renato Morricone. Então, é um livro muito bem humorado e muito rico. Então, dessa maneira bem humorada, né, através dessa obra que traz aparentemente simples, né, tá trazendo para o leitor a rima, a caricatura, o efeito de luz e sombra, o reino animal, né? Por isso mesmo que ele acaba aparecendo em várias seleções temáticas na nossa página do PNLD 2022. Ele é um campeão de pesquisa nas variações temáticas. E é um campeão de diversão também para os pequenos leitores, não é? Agora vamos chamar a Marisa, que vai apresentar uma outra obra de um autor brasileiro. Olá, eu sou Marisa Pereira, atuo no SAC do Núcleo de Educação e apoio no atendimento nas secretarias de educação. Eu vou apresentar para vocês uma obra aprovada para pré-escola, que se chama Amoras. Amoras é um livro premiado e também é sucesso de vendas. O autor é o Emicida e o ilustrador, o Aldo Fabrini. O Emicida inaugura o trabalho da produção literária infantil através desse livro. Ele é cantor, compositor, produtor musical e desenhista. O Emicida nasceu em São Paulo, na Zona Norte. E, na verdade, hoje é uma das maiores revelações do hip hop nacional. O Aldo Fabrini é um designer. Ele trabalha com ilustração e também arte publicitária. Emicida escreveu Amoras a partir de uma situação corriqueira. Ele estava com a sua filha num pomar, colhendo amoras, quando ele lhe falou da beleza das frutinhas. E quando ele também disse, quanto mais pretinhas, mais doces. Ao que a criança lhe falou, papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Além de apresentar uma criança negra como protagonista da história, o livro faz referências a importantes ícones da cultura negra afrodescendente, como o Orixá, o Batalá, da cultura Urubá, o Martin Luther King e os Zumbi dos Palmares. Essa representatividade é fundamental para a formação das crianças, porque as crianças podem se sentir valorizadas, elas podem se sentir sujeitos do afeto, da força, da inteligência e também da cultura. Além, é lógico, de serem representadas por pessoas importantes de toda a nossa história da humanidade. Isso é importante porque elas podem aprender a respeitar e valorizar a cultura negra. O Emicida, ele fala da importância de tratar o antirracismo desde o início da infância. Porque assim, ela pode ser utilizada de uma forma cuidadosa, com referências positivas e palavras inspiradoras. Agora, Marisa, me diz uma coisa. O porquê o uso do livro Amoras na educação infantil? Amoras é um livro cheio de qualidades essenciais para o acervo infantil. E um dos fatores é a sua relevância temática. O livro Amoras oferece a oportunidade de apresentar às crianças uma criança negra, que tem num contexto cotidiano, afetivo,
vários elementos que valorizam a beleza e a cultura afrodescendente. Por isso que eu convido vocês a conhecer esse livro lindo, Amoras. Realmente é um livro muito necessário. Um livro representativo. Agora, minha amiga Nice falará com vocês sobre outro livro aprovado no PNLD da Educação Infantil. Olá, educadores. Eu sou Nice, trabalho no Núcleo de Educação do Grupo Companhia das Letras, mais especificamente no atendimento às secretarias e órgãos públicos. Eu vim aqui falar hoje para vocês de Os Vizinhos. Esse é um livro escrito e ilustrado pela Inat Stafati, e ela é muito premiada. O livro também já foi muito premiado. Esse livro é um livro que, se você conhecer, você se apaixona por ele. Ele é um livro-imagem e ele traz a história de uma menininha, essa menininha aí, que ela entra no prédio dela e ela imagina, quando ela está passando por cada uma das portas, ela imagina o que terá atrás de cada uma. Nessa porta, ela olha ali e pensa, o que vai ter ali atrás daquela porta, né? Que cheia de fechaduras. E ela então imagina, deve ser uma casa de ladrões. E aí vem a imagem que fala muito sobre o que ela imaginou, né? É um livro divertido, interativo e possibilita muitas buscas aí nessa imagem. E a cada porta que ela vai passando, ela imagina então esse morador. Nessa, por exemplo, no segundo andar, tem um monte de pegadas de lama, e ela então fica imaginando o que será que tem ali, e aí ela imagina que é uma casa de um caçador, que tem até um tigre. Esse livro possibilita muitas descobertas, muita imaginação, a criança se diverte buscando os ícones que tem nas imagens, e tem uma segunda brincadeira possível, porque tem um bichinho que está perdido, e em toda ilustração ele está ali escondido. Então esse bichinho também é uma segunda brincadeira divertida, porque as crianças costumam ficar procurando na imagem aonde está então esse bichinho nessa nova imagem. E ela percorre todos os andares até chegar na casa dela, que é onde mora ela e os pais. E nessa casa tem uma descoberta dela, de que os pais não são pessoas comuns também. Então, vocês vão se divertir a cada página, a criança vai gostar demais de acompanhar todas essas possibilidades que o livro traz. Tem um andar que não tem luz, que é onde ela também para e fica imaginando o que será que se esconde ali. E eu vou deixar vocês descobrirem depois o que vocês encontram nesse livro maravilhoso. Nice, no site, há menção ao trabalho do livro com o que orienta a BNCC? Ah, boa pergunta, Marisa. Nós temos no material feito e disponível no site todo um arsenal de formas de trabalhar. Esse livro traz o campo de experiência que se trabalha na educação infantil, ele é apropriado para a creche 2, ele está discriminando nas páginas 10 e 11 do material digital do professor toda a possibilidade de trabalho com as competências e os campos de experiência. Agora vocês vão conhecer um pouco dessa obra aprovada para a pré-escola. O título da Minha Janela, escrito por Otávio Júnior e ilustrado por Vanina Starkoff, o da Minha Janela é um convite para a observação do mundo que nos cerca. A história é contada em primeira pessoa, e onde sabemos quem é o protagonista pela ilustração. Um menino que vai narrando o que vê quando abre sua janela. Essa expressão já apresentada em duplo sentido. Porque a janela ela pode se referir à janela da casa,
mas também ela pode se referir à janela do pensamento, ou à janela do coração, ou seja, ao que se pensa e sente quando a pessoa decide abrir-se para o mundo. O que as crianças veem ou gostaria de ver, por isso uma orientação didática é imprescindível para que essa situação de leitura seja dialogada, para que seja proveitosa. O que as crianças veem ou gostariam de ver, por isso uma orientação didática é imprescindível para que essa situação de leitura dialogada seja proveitosa, é considerar o que eles pensam e o que chama a atenção delas. Essa é a premissa da conversa apreciativa em torno dessa história. Aí aqui, eu vou ler um trecho para vocês. E você? O que você vê da sua janela? Uma casa amarela lá no alto da favela? Crianças brincando nos becos e nas vielas? E se a sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas, o que você gostaria de ver através dela? E você, Cláudio, o que você vê através da sua janela? Bom, eu vejo as pessoas saindo apressadas para o trabalho, vejo muito trânsito, infelizmente eu vejo assaltos, vejo as pessoas em situação de rua, mas eu vejo muitas possibilidades de mudança. Gostaria de uma desaceleração da sociedade, que as pessoas possam ver uns aos outros. Eu gostaria que você, que está nos assistindo, faça uma reflexão. O que você vê da sua janela? Eu acho que é muito importante parar para olhar o mundo além da nossa janela, não é? E eu acho que é importante convidar as crianças, desde muito cedo, a olhar o mundo além da sua janela também. Exatamente. Continuando aqui, eu vou apresentar uma outra obra que as crianças adoram, e ela foi aprovada para Creche 2, O Gato Xadrez, escrito por Isamara Lando, ilustrado por Tatiana Paiva. Bom, em O Gato Xadrez, essa narrativa ela explora diferentes possibilidades de identidade para o personagem. Um gato se assumir e se revelar ao mundo, transportando as crianças para um campo da imaginação. Assim, o texto, que se baseia na rima, que todo mundo já conhece. Era uma vez o gato xadrez. Opera com uma linguagem mais coloquial e com imagens que estimulam e facilitam o acompanhamento da leitura, contribuindo para a aceitação das diferenças, da diversidade e incentivando a autoconfiança e a alegria de sermos quem somos. Era uma vez um gato xadrez. Pulou para o outro lado, ficou listrado. Assim mudado, ficou assustado. Mas será que é melhor ser listrado? E se for meio a meio? Bom, eu vou parar por aqui, vou deixar vocês descobrirem no final. Eu acho que esse livro, Cláudio, ele pode estimular as crianças até falarem dos seus sentimentos e das suas preferências, não é? De se colocar no lugar desse gato e responder um pouco essas perguntas, né? O que elas gostariam, prefeririam. Sim, essa pode ser uma das primeiras conversas com as crianças, assim, para elas se colocarem realmente no lugar do gato e assim, como elas seriam? Sabe, essa conversa acho que é bem legal para iniciar aí depois da leitura do livro. Obras muito ricas e muito divertidas também, né? Que a gente tem aí como possibilidades de escolha do objeto 2 do PNLD 2022. Agora, para encerrar, antes da gente encerrar, queremos convidar você, educador e educadora que nos assistiu, para nos acompanhar, para entrar na página do PNLD 2022, né, que tem o link aí na tela, explorar mais as possibilidades, né, conhecer as outras obras, conhecer os materiais, os vídeos, as videoaulas, e também para nos acompanhar, a Companhia na Educação, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube.
Você não só vai encontrar mais informações sobre obras e itinerários, percursos de leitura com essas obras do PNLD 2022, mas também vai conhecer outros lançamentos, vai poder acompanhar nossos eventos, nossas discussões sobre outras temáticas, sugestões de obras. E entrando no YouTube, Companhia na Educação, Companhia na Educacal, você vai encontrar todos os eventos de formação e conversas com autores que já foram patrocinados, né, produzidos pelo Núcleo de Educação do Grupo Companhia das Letras, e vai encontrar nossa última novidade, que é o podcast. Pois é, agora temos podcast também, o podcast Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos. Um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022. Então, nós temos aí 10 episódios desse podcast, em que Rafaela Deyab, né, do Núcleo de Educação, convida especialistas para conversar. Cada podcast, cada episódio traz 2 obras aprovadas no PNLD 2022, e nessa conversa você vai conhecer outras formas de abordagem e outras potencialidades de cada uma dessas obras do PNLD. E você pode acessar, então, esse podcast tanto no nosso YouTube, quanto nas plataformas, na sua plataforma preferida de áudio. Assim, concluímos a apresentação das obras do Grupo Companhia das Letras, aprovadas no PNLD Literário de Educação Infantil 2022, objeto 2. Esperamos que tenham gostado, com o desejo de nos vermos em breve.